Quanto à classificação desses sistemas cerâmicos, o que a gente tem hoje, tá? Tentei trazer uma classificação de 3 modos que eu acho que vai ser mais fácil de vocês poderem entender esses sistemas e depois a gente vê a aplicação clínica quanto aos preparos ou os cuidados que a gente vai ter que ter na hora da seleção do sistema. Então, eu posso classificar as cerâmicas quanto à técnica de confecção, a estrutura dessa cerâmica e também quanto à composição. Então, quanto à técnica de confecção dessa restauração, a gente pode fazer ela estratificada, prensada ou termoprensada, também como é conhecido na literatura, e fresada. Tá? Prensada também alguns chamam de injetado, né? Vocês vão poder encontrar também isso por aí. Quanto à técnica de confecção estratificada, tá? A gente utiliza, então, né, o técnico, né, de prótese dentária, ele vai utilizar um pó, né, um pó aí que vai vir para misturar com um líquido, geralmente do sistema, que ajuda a modelar, né, as restaurações, e ele vai aplicar, tá, essa cerâmica e vai fazer a queima, onde vai ver a contração ali, né? Então, é como se tivesse um pó, uma areia molhada, onde vai evaporar todo aquele líquido e vai formar, então, uma massa densa. E aí você tem a restauração aqui no final, aqui embaixo, após o acabamento. Então, isso é a técnica de estratificação. Na técnica prensada, nós temos pastilhas. Então, a gente tem pastilhas de diferentes cores, onde o técnico ele vai fazer a restauração em cera, ou até pode ser uma resina acrílica, né, uma resina para esse fim, onde vai ser incluído, né, dentro de um refratário, e após endurecer esse refratário, e a gente leva para um forno, vai queimar essa cera ou essa resina, e vai ficar o espaço do enceramento, seja ele uma infraestrutura ou o dente no formato final. Aqui é um molar, né, um formato final, mas poderia ser uma infraestrutura também e um coping, né, uma estrutura para aplicar a cerâmica em si. Depois que tomar presa, né, esse refratário, ele é levado num forno apropriado de prensagem. Essa pastilha é levada aqui dentro, e aqui é um êmbolo de alumínio, uma cerâmica bem resistente, onde ela é prensada. Então, esse forno vai fazer com que a pastilha, a cerâmica, seja injetada para dentro do molde. E após a presa, né, ou após o resfriamento, melhor dizendo, desse material, né, a gente vai ter essa situação aqui, ó, o que era cera virou cerâmica. Tá? E aí pode ser feito a maquiagem, né, desse elemento. Se foi feita uma infraestrutura, pode ser feita a estratificação em si. Mas esse é o método de prensagem. Caso, pessoal, vocês não entenderem alguma coisa, né, ou tiverem alguma dúvida, vocês escrevam ali no chat, ali, né, nos comentários, e o Lucas vai pegando e depois a gente tira essas dúvidas para vocês. A outra técnica, né, de confecção das restaurações cerâmicas é a técnica onde a gente utiliza blocos. Blocos, elas são fresados, onde a gente vai fresar. O elemento é feito num software que a gente chama de CAD, onde é feito toda a anatomia, seja também uma infraestrutura ou dente no formato final, e aí é fresado. Né? No cano ali é feito a fresagem da peça e a gente vai ter uma situação como essa. Então, o bloco ele é fresado, vai depender também o nível de acabamento da máquina, enfim, para você ter uma peça mais pronta, mas de modo geral, ou sempre, né, vai precisar de um acabamento. Né? Então, a gente não consegue abrir mão, né, de alguém para fazer isso, que geralmente é o técnico. Claro que hoje tem sistemas, né, principalmente como esse, que é o CEREC, você pode fazer no consultório, porém ainda tem o trabalho de dar todo o acabamento, e algumas cerâmicas ainda precisa fazer uma cristalização e a queima, principalmente se quiser fazer maquiagem. Então precisa ter um forno para fazer essa maquiagem, senão o dente vai ser, né, basicamente de uma cor só, né? Tem alguns blocos que são multicores, mas de modo geral eles saem com uma estética um pouco limitada da fresagem, né? Após somente o acabamento sem maquiagem. Vai depender também da região, né, se é uma demanda estética maior ou não.
Então, a gente tem essas três, né? Então, a gente tem essas três possibilidades aí de sistemas, tá? Ou de métodos que a gente pode obter a peça, tá? Que a gente viu, ou estratificada com pó e líquido, ou pastilhas onde é injetada, ou blocos onde a gente faz a fresagem, né? Então, é um bloco já pré-pronto e a máquina vai fazer a fresagem da peça. Outro modo de a gente poder, que a gente pode classificar cerâmicas, essas peças, essas restaurações cerâmicas, é quanto às camadas, ou a estrutura dessa restauração. Por exemplo, aqui à minha esquerda, eu tenho uma coroa onde foi feito uma infraestrutura, né, de uma cerâmica, que é o de silicato de lítio aqui, e foi feita uma estratificação em cima, com uma cerâmica feldspática. Então, eu tenho duas cerâmicas, uma para infraestrutura e uma de cobertura. Tá? Que não dá para perceber isso, mas, né, tem uma infraestrutura e a cerâmica depois estratificada em cima. Do lado direito, a gente tem uma restauração monolítica, uma peça só. Eu não tenho duas cerâmicas, eu tenho uma peça protética que foi feita somente com uma cerâmica, aqui nesse caso, tá, ela é uma coroa de Emprescade, que é uma leucita, e foi feito só maquiagem. Bem, é uma cerâmica que ela tem uma resistência interessante, mas ela não é a principal indicação dela, seriam regiões não de tanto estresse. Mas o importante é que é uma cerâmica monolítica, então eu não tenho nem material de cobertura nelas, exceto a maquiagem, que não é considerada uma estratificação. Então, multicamadas, geralmente bicamadas, né, vão ter duas camadas, e a monolítica uma camada só. Para entender um pouquinho melhor como a gente pode dividir, né, ou como elas são. Nesse caso, aqui são infraestruturas feitas com uma cerâmica mais resistente, no caso é um de silicato de lítio. Depois a gente vai ver como divide seguindo a composição, onde foi feita uma estratificação. Então, aqui a técnica, no caso aqui foi a Lara Neise que fez esse caso, ela é uma técnica de Curitiba. Ela fez uma estratificação, aqui uma camada mais de dentina e depois, então são algumas aplicações até chegar no acabamento final e formato final da peça. Então foi feito uma prensagem, foi usada uma pastilha para fazer essa infraestrutura. Então tem uma camada ali de uma cerâmica de silicato de lítio e em cima foi estratificado, foi estratificado uma cerâmica feldspática, uma cerâmica de cobertura, onde vai dar, né, as características estéticas, mais estéticas da peça. Então, eu tenho duas camadas. No caso de uma restauração monolítica, uma cerâmica monolítica, é como aquele caso que eu mostrei anteriormente. Então, aqui é um bloco onde foi feito a fresagem no formato final do dente, só feito acabamento e maquiagem, como a prensada. Então, monolítica pode ser obtida pelo modo prensado ou até pelo modo fresado, tá bem? Então, a gente tem uma estrutura única. Quais seriam as vantagens, né, de você ter uma peça só? Né, e evitar justamente isso. Então, como que a gente vai prevenir hoje, de modo geral, delaminação, fratura de borda incisal, principalmente, ou cúspides em dentes posteriores? Quando eu tenho uma cerâmica estratificada em cima, ou eu tenho duas camadas, geralmente essa segunda camada ela é uma cerâmica um pouco mais frágil, a gente pode ter essa delaminação, né, um lascamento. E aí acontecer o que está aparecendo aqui. Pode ser que tinha um defeito, uma trinca prévia, enfim, muitas vezes a olho nu não se enxerga e aí tem um defeito, né, naquelas camadas na hora, então vai depender muito de como o técnico também trabalha, né, nessa, né, não estou dizendo que acontece frequentemente, mas pode ser que uma peça até caia no chão, por exemplo, né, lá no laboratório ou no consultório, enfim, e não perceba que tem uma trinca ali. E aí depois com o uso, né, com após cimentar, enfim, isso pode levar essa trinca a percorrer e acontecer essa delaminação, essa fratura. Tá bem? Outra dica interessante é trabalhar com incisais não tão finas.
né? A gente tentar trabalhar com uma borda incisal um pouquinho mais grossinha. Claro, precisa o técnico, né, ser habilidoso para fazer uma borda incisal um pouquinho mais grossinha e que seja estética. Então, vai muito também da capacidade técnica, mas é viável fazer isso. Então, o modo de prevenir seria esse. Então, uma primeira dica aqui que eu poderia passar para vocês, eu vou passar algumas dicas aí durante a aula, e talvez a primeira delas seria, sempre que for possível, você trabalhar com cerâmicas monolíticas, né? Evitar a estratificação, justamente para você não ter delaminação, trincas, fraturas, que podem levar a perder a peça ou ter que fazer um reparo, né? Dependendo da extensão dessa fratura, nesse caso aqui que está aparecendo para vocês, foi feito um conserto, porque a paciente, né, o fragmento, ele se soltou inteiro. Então, eu fiz uma cimentação ali com um sistema, né, fiz um reparo, condicionei com ácido clorídrico, lavei esse aqui, silano e adesivo, e colei o fragmento com uma resina flow. Então, fiz um reparo e devolvi. Então, o dente sobreviveu, porém, ele teve uma falha, né, que gerou um estresse para o paciente e para nós também. Enfim, foi resolvido, mas isso a gente quer evitar. Então, cerâmicas monolíticas, nesse sentido, elas vão ser mais interessantes. Quanto à composição, aí eu sempre gosto de mostrar para fixar para vocês que as cerâmicas hoje, basicamente, tá, elas estão divididas entre estética e resistência. Na verdade, não há uma divisão certa, né, ou bem definida, mas eu tenho cerâmicas que são mais frágeis, porém altamente estéticas, e outras que são resistentes, porém acabam perdendo um pouco da estética. São bonitas, mas acabam não tendo a mesma estética do que uma restauração, né, de uma cerâmica, como uma restauração, uma cerâmica feldspática, por exemplo. Então, como que a gente pode classificar elas quanto à composição? Então, o que eu tenho aqui para a minha esquerda são cerâmicas mais estéticas. Uma cerâmica feldspática, uma porcelana, leucita. E aí, aqui no meio, eu já tenho uma cerâmica que ela tem uma estética considerável e também uma resistência interessante. Então, aí no meio eu tenho materiais que hoje eles acabam sendo mais utilizados, porque eles não são tão frágeis e são estéticos. Nunca uma cerâmica, por exemplo, uma zircônia translúcida, né? Nunca, tipo, hoje, né, nos materiais atuais que a gente tem, e pegar um técnico habilidoso, por exemplo, uma cerâmica feldspática, ele sabe fazer uma estratificação, a gente não vai ter a mesma estética. Porém, às vezes, a olho nu, ou o paciente ele não vai perceber, né? Ele não está esperando, talvez, essa estética toda que a gente, às vezes, almeja, quer ver numa foto, enfim. Mas são possibilidades. Então, a gente vai falar depois, né? Quando mais indicada uma, quando mais indicada outra, né? Porque tem algumas possibilidades em determinados casos. Então, a gente tem aqui, ó, cerâmicas, ou a gente pode chamar de porcelanas também, né? Algumas pessoas chamam de porcelanas, que seria a cerâmica feldspática. Aqui no meio, a leucita seria uma cerâmica feldspática reforçada por cristais de leucita, que são considerados vitrocerâmicas, tanto a leucita quanto o de silicato de lítio, tá? Que é uma cerâmica também feldspática, reforçada por de silicato de lítio. Aqui eu tenho uma zircônia translúcida, que ela veio depois que a zircônia, eu chamei ela aqui de opaca, que seria uma zircônia. As zircônias, elas são classificadas por gerações, enfim, quando elas surgiram, mas eu acho mais fácil, né, para vocês entenderem, ou para a gente se comunicar e comunicar com o técnico. Eu tenho uma zircônia que ela é mais opaca, que serve exclusivamente para a gente poder fazer infraestruturas. Professor, posso fazer no formato final? Pode, mas ela vai ter uma estética muito limitada. É um segundo molar superior e o paciente tem bruxismo e eu quero fazer uma coroa de zircônia com máximo de resistência. Pode fazer? Pode,
mas ela vai ter uma estética limitada, porém não é uma região que vai comprometer essa estética, ele vai trazer um branco bem forte. Já a zircônia translúcida, então ela se mudou a composição, principalmente questões na hora de fazer essa zircônia, e você ter uma mudança nos cristais, enfim, que deixam ela mais estética. Porém, deixar ela mais estética acaba, né, ela nos leva a ter um material que é menos resistente. Então, ele tem uma estética melhor, porém, ele é mais frágil, né? Se ele cair no chão, talvez pode ser que quebre. Se for uma zircônia dessa opaca, dificilmente vai quebrar. Obviamente, o interessante é que isso não venha acontecer, porque pode, né, uma cerâmica, pode gerar uma trinca e venha a ter uma falha no futuro. Porém, ele é um material que ele acaba se protegendo muito da propagação de trinca. Então, vamos olhar rapidamente aqui cada uma para a gente poder entender bem o que faz com que essa cerâmica seja mais estética ou mais resistente, para a gente entender a indicação dela aqui nos casos clínicos. Então, a cerâmica feldspática, ela tem 65% de vidro na composição. Então, ela tem muito vidro. E ela tem uma quantidade menor de cristal. O vidro é vidro, né? O vidro que a gente conhece. Uma janela, uma garrafa, é um vidro. Então, ele é um material mais translúcido, mais frágil. O cristal, ele acaba tendo uma formação molecular lá, atômica, que ela é mais resistente. Então, os cristais são áreas da cerâmica mais resistentes. Então, uma trinca, geralmente, ela vai percorrer na fase vítrea, no vidro. Então, um material que tem mais vidro acaba sendo mais estético, porém, ele vai ter uma menor resistência. E as cerâmicas feldspáticas, de modo geral, como que a gente pode obter ela? As duas técnicas, assim, que ainda tem bastante material, bem difundido, são blocos. Então, a gente pode fazer uma cerâmica feldspática monolítico, dá para fazer, tá? Que seria uma cerâmica um pouquinho mais resistente que a estratificada, né? Ela teria, principalmente pelos defeitos que pode gerar nessa técnica aqui de estratificação. Então, utilizando blocos de cerâmica feldspática, eles vêm pré-prontos, onde a máquina vai reduzir e fazer o formato lá da faceta, da inlay, onlay, enfim, da restauração que você precisa. Na técnica estratificada, aquela técnica de pó e líquido. O técnico vai lá, vai modelar ele, vai levar para o forno e vai fazer a queima. Essa cerâmica em bloco, tá, feldspática, não necessariamente ele precisa ir para um forno depois, somente para fazer a maquiagem. Então, ele teria essa vantagem, por exemplo, se o dentista tem lá uma fresador no consultório e for fazer esse, teoricamente não precisa ter do forno. Porém, se precisar algum reparo, alguma coisa, enfim, ou mudar a cor, aí vai precisar do forno de cerâmica para você obter esse resultado melhor. Quanto à leucita, então ela é um material vítreo, tá? Então a gente diz que é uma cerâmica vítrea, porque ainda tem bastante vidro na composição. Então, ali, ó, a fase vítrea é o vidro, e a fase cristalina são os cristais de leucita. E esses cristais estão em quantidades bem maiores, vamos dizer assim, 15%, 20% maior, mais ou menos isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende, claro, do fabricante, aonde você vai ter mais resistência. Porque uma trinca percorrendo o material, né, e toda cerâmica, ela falha por uma trinca percorrendo ela, então, como vai percorrer nessa fase vítrea, ele vai ter mais dificuldade, porque tem que contornar os cristais, e isso faz com que a resistência se eleve. Então, você tem um material mais resistente, com uma estética ainda bem relevante. Talvez seja dos materiais que não são estratificados, né, mais bonito ou mais estético, até que consegue uma beleza muito grande e ainda assim, né, após a cimentação adesiva, uma resistência bem interessante. Como que é obtido? Então, a gente pode fazer uma restauração dessa leucita, né, dessa cerâmica, a partir da técnica prensada, onde a gente vai utilizar uma pastilha
vai colocar lá, vai fazer o dente no formato final, ou um bloco para o CAD/CAM. Então, tem as duas possibilidades. Não, aqui a gente não tem, né, nesse material, ou pelo menos não se considera, né, uma cerâmica estratificada, tá bem? E aqui, como exemplo, é um material que é muito utilizado, muito bonito, é o Emprescard. Aqui é então uma cerâmica feldspática reforçada por leucita. Ela está há bastante tempo no mercado, né? Ela foi lançada, ela foi começou os estudos lá ainda, se eu não me engano, foi no início da década de 90, agora, se eu não me falha a memória, que foi o Empres, tá? E depois, claro, no Brasil ele demorou um pouquinho mais para vir, só não me lembro se foi no início da década de 90 ou de 2000 agora, talvez seja de 2000. E aí foi lançado bem depois, mas eu me lembro, assim, quando eu estava na faculdade, por isso que eu acho que foi no início de 2000, porque eu estava na faculdade, e aí foi lançado o sistema, eu estava no meio, que veio para o Brasil, e a gente acabou até fazendo um caso com essa cerâmica, né? E a gente está falando aí em 2005, 2006. A cerâmica de silicato de lítio veio depois, veio na sequência, então, depois da cerâmica reforçada por leucita. Também, então, tem uma fase vítrea, mais ou menos 40%, 35%, e uma fase cristalina, 60% a 65%. Então, a gente tem mais cristal, o que justamente vai deixar essa cerâmica mais resistente. Então, ele tem mais cristal, mais resistência. E, além disso, a gente percebe aqui, ó, que a gente tem cristais alongados, mais compridos, o que dificulta que uma trinca atravesse esse cristal. A gente tem mais quantidade e também num formato que vai dificultar essa propagação. Então, é uma cerâmica de resistência maior. Ele chega a ter até 3 vezes, né, de resistência, né, 3 vezes maior do que a leucita, né, a gente falando isso, uma cerâmica, né, num teste lá de flexão antes de cimentar, o que é bem considerado. Ela pode ser obtida, né, essa cerâmica de silicato de lítio, tá, da técnica prensada com pastilhas e também na técnica CAD/CAM. Também a gente não tem a possibilidade de fazer uma cerâmica estratificada com silicato de lítio. Essas são as técnicas disponíveis, que eu trouxe a empresa que está mais tempo no mercado, foi a que lançou patente por muito tempo. Hoje a gente tem várias outras empresas que vendem, né, o de silicato de lítio. Existe também o silicato de lítio, geralmente reforçado por zircônia, que é uma cerâmica similar, e as características que eu colocar aqui para o silicato de lítio, ele vale também para esse silicato de lítio. E por fim, em termos de cerâmica, a gente tem as zircônias. E as zircônias, basicamente, elas são cristais. A gente não tem fase vítrea. Você tem basicamente uma fase cristalina. E essa zircônia, ela então, ou ela é mais translúcida ou mais opaca, dependendo de como é feito lá a sinterização prévia desse material, né, de como ele é constituído, né, em termos de queima e tudo mais, que vai levar então você ter mais translucidez ou mais opacidade, tamanho de grão, entre outros, que eu acho que não cabe muito se deter tanto a esses detalhes agora. Mas, enfim, eu tenho uma cerâmica que ela é muito parecida, porém, o formato de como ela é feita, eu vou ter uma cerâmica mais opaca ou uma cerâmica mais translúcida. A mais translúcida, então, está mais aqui para a nossa esquerda, o que diminui a resistência dela, então, uma cerâmica menos resistente, e aí uma zircônia, então, mais opaca, mais resistente, a gente está falando em 1.200, 1.300 megapascal, né? E aí, uma zircônia translúcida aí, 600, 700, 800, vai depender também do teste, né, feito, a pesquisa e principalmente o material. Uma observação importante é que os materiais anteriores, cerâmica feldspática, leucita, de silicato de lítio e o silicato de lítio, enfim,
Eles são cerâmicas que são ácidos sensíveis. Eu consigo condicionar com ácido fluorídrico ou fazer um jaqueamento da superfície interna e criar micro-retenções. Porque no caso da zircônia aqui, eu só tenho cristal, eu só tenho uma fase cristalina. Então, se eu fizer um jaqueamento, se eu fizer um condicionamento ácido, eu posso até gerar uma certa agressão, mas eu não consigo criar micro-retenções como é feito nas outras cerâmicas. Porque quando você coloca um ácido em cima, por exemplo, da superfície interna de um silicado de lítio, a fase vítrea ela é eliminada e fica os cristais. Então, eu vou ter irregularidades aonde, né, o sistema, o adesivo, o silano e o cimento resinoso vai entrar e fazer o imbricamento e você vai ter uma cimentação adesiva. Então, eu tenho uma cimentação química pelo silano e também uma cimentação física, né, pelo imbricamento mecânico. Então, a gente tem uma adesão limitada na zircônia, porque eu não consigo criar efetivamente essas micro-retenções. Eu posso até aplicar um primer, que vai melhorar um pouco essa união, porém aqui a gente vai ter limitação para fazer, por exemplo, facetas, laminados, que é né, apesar de, por exemplo, algumas empresas, né, com cimentos que eles têm MDP, uma química muito interessante, porém eu acho um pouco arriscado fazer, né, né, de modo geral, com uma zircônia. Tá? Eu prefiro utilizar, então, acho mais seguro fazer com outros materiais, silicado de lítio, feucita e até, quem sabe, uma feldspática, apesar de ser uma técnica assim, tá cada vez menos sendo utilizado, que é estratificar. Então, quanto à composição, né, desses materiais aqui, a zircônia translúcida e a opaca, a gente não tem a possibilidade de fazer uma zircônia, tá? Eu pegar uma zircônia e estratificar ela. E nem prensada. Ela só é feita através do sistema CAD-CAM. Então, a gente tem... E como é uma cerâmica muito dura, depois de sinterizada, geralmente ela vem pré-sinterizada. Estão vendo aqui que é uma coroa como se fosse um giz, né? Um material que eu consigo desgastar ele fácil, então eu desgasto muito pouco a broca da fresadora. Assim eu consigo fazer ele no formato final, no formato, se é uma estrutura, uma infraestrutura ou uma coroa, e após a queima dela, eu posso aí estratificar um outro material, uma cerâmica feldspática, por exemplo, em cima dela, ou só maquiar, no caso de uma zircônia translúcida. Tá? Então, aqui no CAD é feito o formato da peça e na fresadora é feita a fresagem. Para a gente obter, então, uma peça protética de zircônia. Eu acho que deu para dar uma boa revisada nos sistemas e agora a gente vai entrar, tá? Então, qual que eu vou utilizar?